Carta às Famílias, por Casimiro Cunha. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muitas vezes o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, é a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros de amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que te faças da tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer confidência, muitas vezes nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não pode dar no caminho sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças? Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos das tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão da dor, purificando a família no plano eterno do amor. Casimiro Cunha, em obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, aqui no livro Cartas do Evangelho. Olá, meu nome é André Tarifa e estamos aqui juntos, eu e você que está assistindo novamente, para a leitura de mais um capítulo do livro Calma. Cadê o livro Calma? Está aqui o livro Calma. Gente, está cheio de livro aqui hoje. Ó. Livro Calma, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo de hoje é um capítulo, como eu informei lá no fim do vídeo anterior, era um capítulo delicado. É um capítulo ao qual eu dediquei mais tempo que em qualquer outro para fazer a pesquisa e conversar aqui com vocês. O capítulo é o 14 e chama Rusgas Domésticas. Olha quanto rabisco, ó. Eu vou rabiscando tudo aqui. Lembrando de coisas, anotando referências para buscar e conversar. E por que eu dediquei tanto tempo a esse capítulo? Por que eu dediquei tanto tempo a esse capítulo? Madre Teresa de Calcutá, um desses espíritos maravilhosos que botou os pés aqui na Terra para uma missão que ela, graças a Deus, cumpriu muito bem, ela tinha uma frase que ela falava assim: quer fazer algo para promover a paz mundial? Uma pergunta. Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Ela acreditava, como eu acredito, que é fato, o núcleo familiar é a base da estrutura social. Todos nós chegamos no planeta dentro de uma estrutura familiar, um núcleo familiar, nem que seja mínimo, nem que seja mãe, pai, filho, às vezes é só mãe, às vezes é só mãe e filho, mas a gente chega aqui por isso. E esses relacionamentos todos têm um propósito. E é sobre isso que nós vamos discorrer nesse capítulo. Eu usei, olha, só aqui na minha mão, tem além do Calma, tem esse livro aqui, ó, SOS Família, de Valdo e Joana, Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de segurança mediúnica, um livro de entrevistas do Chico, Cartas do Evangelho, né, as poesias, tem de tudo aqui. E vamos começar então. O que você já viu pelo título
do vídeo que eu dividi esse capítulo em 2 vídeos, porque eu resolvi me dedicar bastante nessa pesquisa, mais do que nos outros, pela importância que ele tem. Então, nessa primeira parte, eu reagrupei, olha, foi atrevido, viu? Eu reagrupei os parágrafos dentro do capítulo. Eu peguei assuntos similares e juntei, desenvolvo um raciocínio, ajunto assuntos similares de novo, juntei, deu uma metade agora e um pouco mais da metade agora, um pouco menos para o próximo vídeo. Tá bom? Essa é a apresentação do trabalho. Vamos para o que interessa. Rusgas domésticas. Da pequena ruga doméstica pode nascer extenso caudal de rixas e aversões. Esse é o primeiro parágrafo dele. Respeitar os parentes do coração que se nos ligam nas experiências terrestres é valioso preservativo contra desajustes positivamente desnecessários. 2 parágrafos, e aqui eu faço a primeira pausa. E vou beber na fonte do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira coisa, no capítulo 14, tem um texto assinado por Santo Agostinho chamado Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. 3, 4 páginas de texto. Eu recomendo fortemente que vocês leiam isso depois de assistir esse vídeo. Leiam esse texto. Eu já tinha lido antes, tem aquela coisa de fazer o Evangelho abrir ao acaso, então eu lia provavelmente alguns pedaços e eu já fiz estudo do Evangelho e com certeza eu já li esse texto em algum momento. Mas a hora que ele me veio à mente, enquanto eu li o capítulo do Emmanuel, eu fui lê-lo cuidadosamente e faz toda a diferença. Eu comecei a prestar atenção em detalhes assim que eu não tinha me apercebido antes, ou porque eu não tinha o entendimento ou conhecimento anterior necessário, ou porque o meu ponto de maturidade agora é outro, é bem diferente. Graças a Deus e graças que isso acontece com todos vocês, né? Eu tenho certeza que eu vou chamar a atenção para pontos aqui que vocês já viram, que vocês já leram, mas de repente abre de um outro jeito. Esse texto é riquíssimo em ensinamento. Vai muito além de... Ele é quase um tratado sobre essas relações familiares. E aqui eu vou tirar o primeiro trecho dele. Eu vou tirar outros trechos ao longo dos 2 vídeos, mas agora eu só quis fazer essa apresentação do texto, porque ele é muito importante, seria muito bom cada um que assistir esse vídeo conseguir ler ele depois. Ele começa assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Essa é a fala, um parágrafo, um pedaço pequeno desse texto de Santo Agostinho, né? Agora eu venho aqui para esse livro da querida Joana de Ângeles e o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, SOS Família, num capítulo que chama Dentro do Lar. Ela relata assim, alguns problemas normais que nós vimos acontecer em várias famílias e simulações do que seria a origem desses problemas. Vamos dar uma olhada de curioso. Famílias problemas, irmãos que se antagonizam, animosidades entre filho e pai, farpas de ódios entre mãe e filha, sorrisos filiais que se transfiguram em rictos de idiosincrasias e vinditas. Vamos ver agora, isso são situações atuais. Vamos ver agora o que poderiam ter causado essas coisas. Ela começa falando que a lei divina é lei divina, que o infrator renasça ligado à infração que o caracteriza. Agora vem alguns exemplos. O esposo negligente de ontem, hoje, recebe no lar a antiga companheira nas vestes de filha ingrata e maldizente. A nubente atormentada que no passado desrespeitou o lar, acolhe nos braços, no presente,
o esposo traído, vestindo as roupas de filho insidioso e cruel. O companheiro do pretérito culposo se reivincula pela consanguinidade à vítima desesperada, reencontrando-a em casa como irmão impenitente e odioso. Olha que maravilha, olha como é bom a gente ter acesso a essas informações. Olha como é uma dádiva para a gente que é espírita poder ter esses entendimentos. No Livro dos Espíritos também tem um capítulo, tem várias perguntas e respostas que se relacionam. Na Revista Espírita, várias questões que se relacionam. Eu provavelmente vou citar aqui algumas ao longo desse vídeo e da próxima. É muito importante entender esses laços que nos unem. Para hoje, quando essas rusgas que diz o capítulo de Emmanuel aparecem, a gente entender o que pode estar acontecendo e saber lidar com isso melhor para cortar. Evitar que essas coisas reaconteçam para que no futuro esses grupos se ajuntem novamente, de novo, acertando dívidas e reajustes. Essa encarnação é importantíssima na sua família hoje. Olha para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para o primo, para o tio. Aqui no Brasil nós temos até uma peculiaridade em muitos lares vivem parentes diferentes, vive tio com primo junto, quase ali todo mundo no mesmo quintal. Todos nós estamos juntos com um propósito. Todos nós temos ajustes maiores e menores para fazer. E é importante que a gente aprenda a conviver com essas diferenças de agora, a fim de sanar esses problemas passados e não criarmos novos problemas para o futuro. A gente vai conseguir isso? Um pouco mais, um pouco menos. Como diz um amigo meu, não vai ser nessa encarnação que nós vamos alcançar Francisco de Assis, mas a gente está na evolução. E a gente, graças a Deus, já que temos acesso a essa doutrina tão esclarecedora e consoladora, vale a pena fazer um esforço nesse trabalho de reforma interior para fazer esses ajustes, ter um pouco de sucesso nos propósitos que temos nessa encarnação. Ela continua, a Joana de Ângeles: solicitaste a bênção na presença dos que te cercam em casa, para librares com segurança nos cismos para onde rumas. São eles, os parentes severos, nos trajos de verdugos inclementes, a lição da paciência que necessitas viver, aprendendo a amar os difíceis do amor para te candidatares ao amor a que todos amam. Aí apoia-te, essa aqui é sensacional, apoia-te ao bastão da certeza reencarnacionista, aproveita o padecimento ultriz, ajuda os verdugos da tua harmonia, mas dá-lhes a luz do conhecimento espírita para que também eles, os problemas em si mesmos, elucidem os próprios enigmas e dramas, rumando para as experiências novas com o coração afervorado e o espírito tranquilo. É lógico que não é porque eu sou espírita que a minha esposa vai ser, que meu filho vai ser, meu marido vai ser, meu pai e minha mãe, etc. Mas olha só, eu posso viver uma vida como espírita a partir dos conhecimentos que eu estou adquirindo, de tal modo que eles enxerguem no meu comportamento os ensinos que eu venho recebendo e estou conseguindo aplicar devagarzinho, né? Com vários tropeços, mas a gente consegue um pouquinho e de repente eles começam a falar assim: fulano está mudando, fulana está mudando, eles estão diferentes depois que começaram a frequentar lá aquele lugar e de repente, de um jeito ou de outro, direto ou indireto, eles começam também a olhar para si próprios, a entender. Por quê? Porque o universo familiar é um universo, né? É um núcleo, mas cada indivíduo é um universo em si mesmo, né? Nós temos conexão com todo o nosso passado individual e interior, de tudo que eu vivi. Já é um monte de personas diferentes, eu já fui uma infinidade de seres encarnados diferentes, com experiências diferentes,
E tudo isso está aqui dentro, está no meu mental, está no meu espírito. É o que eu sou de verdade. E agora, nessa encarnação, eu estou lidando com o passado, mudando o presente para melhorar o futuro. E esses que convivem com a gente também podem passar por essa experiência. Se eles aceitarem conhecer a doutrina, tanto melhor, mais fácil será. Se não, a gente consegue tentar, a gente consegue mostrar para eles pelo nosso exemplo. Isso é importante. Vou voltar para o Emmanuel. Agora eu vou ler 5 parágrafos, todos abordando o mesmo tema. E vou me socorrer basicamente do próprio Emmanuel e de um outro exemplo do Miramês aqui para falar sobre isso, que é a comunicação dentro da família. Comunicação, importantíssimo. Aprender a ouvir sem contradizer, para aclarar qualquer ponto obscuro em momento adequado, é sinal evidente de compreensão e sabedoria. Evita criticar essa ou aquela minudência menos agradável no ambiente caseiro, cooperando em silêncio para que os senões desapareçam. Silenciar sobre questões nevrálgicas em família impede a explosão de conversas ofensivas e inúteis. Ofensivas e inúteis, quem repetiu foi eu. Aprendamos a não gritar e sim conversemos. Nada censures colaborando para que os problemas sejam resolvidos sem alterações ou reproches. Muito bem. Você viu que esses 5 parágrafos têm a ver com a conversa, com o diálogo, com o uso da comunicação dentro do lar, sobre principalmente como ele pode acalmar ou evitar os problemas, evitar as discussões, evitar que essas rusgas e esses problemas se aumentem, que às vezes o problema é mínimo, é pequenininho, mas a forma como a gente reage, a forma como a gente fala, a energia, a vibração que a gente coloca naquela expressão faz o problema ficar enorme, gigantesco. E aí vem uma coisa atrás da outra, você fala, outro rebate, dali a pouco, vou repetir o que ele falou, as conversas ficam ofensivas e inúteis. Não resolveu o problema. A gente pegou lá uma coisa pequenininha, transformou numa coisa gigante, fica cada um de cara fechada olhando para o outro lado e não resolveu nada. Né? Fala para mim que já não aconteceu na sua casa isso. Acontece na casa de todo mundo. De todo mundo. O tempo todo. Olha, eu sou muito grato ao momento em que alguém me inspirou a trabalhar esse livro. Fazer esses vídeos, porque eu sou o primeiro beneficiado. Eu estou aprendendo muito com esse livro. Aprendendo demais com esse livro. Então, e é o tipo do livro, eu vou ser muito honesto com vocês, esse livro já passou na minha mão 1 zilhão de vezes, ó. Pequenininho, fininho, fica ali numa estante, na livraria do seu centro espírita, ou lá no caso meu, fica lá num salão, né? Porque as pessoas entram, ficam esperando num salão, onde escutam a preleção, tem uma estante, ficam uns livrinhos ali, para quem quiser fazer uma leitura enquanto aguarda o passe e a preleção, e por aí vai. Você abre, lê uma mensagem, dobra, volta para o lugar. Que maravilha para mim estar podendo ler e esmiuçar um pouco mais esse livro. Capítulos como esse assim são incríveis, né? São sensacionais. Tudo para mim tem sido um grande aprendizado. Tomara que alguém que esteja assistindo esse vídeo consiga aprender do mesmo jeito que eu estou aprendendo e empolgado do jeito que eu estou. Bom, no livro, vamos falar de comunicação, então. Eu li os 5 parágrafos do Emmanuel, agora eu vou me recorrer a André Luiz e Miramês. Num livro chamado Conduta Espírita, do André Luiz, psicografado por Valdo Vieira, eu não tenho ele na mão, eu tenho ele em PDF, mas ele é tipo calma, assim, ele é pequenininho, fininho, e ele fala da conduta do espírita em diversas relações da vida. É um livro também sensacional, viu? Maravilhoso. Eu estudei ele uma vez para fazer um outro trabalho. Mas vamos lá. Bom, fica a dica, né? Quem sabe eu não faço uns vídeos depois dele. Esse capítulo chama No Lar, é o capítulo 5 do Conduta Espírita. E tem uma frase lá que fala assim: calar todo impulso de cólera
ou violência, amoldando-se ao Evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. Nesse parágrafo, ele diz que essa deve ser a conduta do espírita dentro do lar. Calar o impulso de cólera e violência. Porque nós somos movidos por isso, constantemente. Qualquer coisa que irrita a gente vai lá e solta o leão e começa. Então, vamos nos calar diante desses impulsos, estabelecendo a harmonia em nós perante os outros. Já ouviu aquele ditado? Sim, quando um não quer, dois não briga? É assim. Esse impulso de cólera e ira pode vir da outra parte, mas se eu não alimentá-lo, acabou ali. Acabou ali. Tem gente que fica mais nervosa, né? Eu conheço gente assim. Fala assim, nossa, eu tô falando, você não responde nada, eu fico mais nervoso ainda. Não é indiferença, às vezes a pessoa pode realmente estar tentando evitar que as coisas piorem. É positivo. Olhe por esse lado. Depois, Miramês, no capítulo 26 desse livro, esse livro chama Segurança Mediúnica. Ele é engraçado, ele fala menos sobre mediunidade, mas mais sobre como deve ser a transformação do médium em parâmetros cristãos, por assim dizer, para desenvolver melhor o trabalho dele. E no livro 26, eu estou estudando esse livro com um grupo mediúnico. E no capítulo 26, eu estava lendo, bem na época que eu estava estudando para esse capítulo, olha como as coincidências não existem. Ele tem um parágrafo que fala assim: se ainda não aprendeste a conter os teus pensamentos desencontrados, pelo menos exerça uma vigilância sobre o que deves falar aos outros. Eis a grande importância que tem a palavra e tua ação para os olhos e ouvidos alheios. Podes construir com ela e com ela também destruir muitas esperanças. E responsabilidade é de quem fala. Riquíssimo o que ele diz aqui. Riquíssimo. Porque nós podemos construir coisas com as palavras. Nós podemos destruir coisas com as palavras. Em família acontece muito. Eu fiz um capítulo, uns 2 capítulos atrás, eu fiz um vídeo falando sobre essa relação com os parentes, sobre como nós podemos inflar os sonhos dos nossos filhos, como nós podemos destruir isso. Tudo com base na palavra. Nós podemos ser o falso profeta que o Cristo falou, às vezes dentro da nossa casa. Você já percebeu isso? Quando alguém te chega com uma ideia, com um projeto, e você fala, isso não vai dar certo não, olha, nem tenta, viu? Eu já vi fulano tentar e quebrou a cara, olha. E a gente destrói aquela esperança ali, no nascedouro dela. E a gente magoou alguém que às vezes sonhou e planejou aquilo. Não é o foco de agora, né? Porque o foco de agora é como essa comunicação pode aumentar ou piorar essas rusgas, ou como a gente consegue diluir essas rusgas domésticas na comunicação, né? Com um tom de voz adequado, com um jeito certo de falar, com um momento adequado de falar ou responder, né? Às vezes naquela hora que a coisa está fervendo não é a hora de falar. Às vezes é hora de esperar acalmar e falar 1 hora depois, 1 dia depois, 2 dias depois. Né? Quando todo mundo estiver mais calmo e já tiver feito as próprias reflexões, para que daí a conversa tenha proveito, que ela seja útil, e sem que as pessoas se ofendam nessa hora. Porque ofende, lógico que ofende. Capítulo 3 do mesmo livro Calma. O capítulo inteiro chama Fala em Paz. É o vídeo mais curto que eu fiz, eu até fui olhar antes de falar com vocês. Ele tem 5 minutos e 55 segundos. Depois que assistir esse vídeo, lê o Santo Agostinho no Evangelho, capítulo 14, e depois assiste de novo o vídeo Fala em Paz. Ou, se você tiver o livro, leia o capítulo 3, Fala em Paz. Como Emmanuel dá dicas importantes de como usarmos a comunicação para o bem e como usarmos ela para evitar coisas más, ou para consertar, fazer reparos nas coisas que a gente já estragou. Não é verdade? Eu até separei por escrito aqui todo o capítulo 3, mas eu não vou ler de novo não. O vídeo já se estendeu um pouquinho,
Essa é a primeira metade do capítulo Rusgas Domésticas e volto daqui a pouco. Eu vou publicar o segundo vídeo pouquíssimo tempo depois desse, para que as pessoas não percam o fio da meada, o raciocínio, tá bom? Meu nome é André Tarifa, de novo, eu tenho um canal no YouTube onde eu compartilho poesias, minutos de mensagens curtas de 1 minuto que fazem a gente pensar, refletir, poesias espíritas também, algumas reflexões, e eu tenho essa playlist sobre o livro Calma. Eu espero que você esteja gostando e se curtir, pode compartilhar aí com alguém que você goste. Até o próximo vídeo, fica com Deus!